Eu nunca fui supersticioso. Desde criança, minha avó me contava histórias de fantasmas que assombravam os cemitérios. Mas eu sempre ria e dizia que eram apenas lendas. Tudo mudou no dia do enterro dela. Era uma tarde nublada em Salvador. O cemitério era antigo, com túmulos desgastados pelo tempo e jazigos de famílias tradicionais da cidade. O ar estava pesado, carregado de tristeza e de algo que eu não sabia explicar. A cerimônia foi longa. Meus parentes choravam, enquanto o padre fazia suas orações. Quando tudo terminou e os coveiros começaram a fechar a cova, a maioria das pessoas foi embora. Mas eu fiquei. Queria me despedir dela sozinho. O cemitério estava quase vazio quando me sentei em um banco de pedra perto do túmulo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento que fazia as folhas secas dançarem pelo chão. Foi então que a vi. Ela estava sentada sobre um jazigo a alguns metros de distância. Era uma menina pequena, de no máximo 8 anos, com cabelos longos e escuros cobrindo parte do rosto. Ela usava um vestido branco encardido e estava descalça. Seus pés balançavam levemente no ar. Meu coração bateu mais rápido. Não deveria haver crianças ali. Aproximei-me devagar. Oi, você está perdida? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. A menina levantou a cabeça. Seu rosto estava pálido, quase cadavérico, e os olhos eram fundos, escuros como a noite. Ela sorriu, mas não era um sorriso normal. Era grande demais para um rosto tão pequeno, e seus dentes pareciam serrilhados, pontiagudos. Eu congelei. A menina esticou um dedo, fino e ossudo, apontando para o túmulo abaixo de si. Olhei para a lápide. Meu coração parou. Jazigo 128. Família Vasconcelos abaixo do nome da família. Havia outra inscrição. O nome dela, Laura Vasconcelos, e a data de falecimento, 15 anos atrás. Minha respiração falhou. Levantei os olhos de volta para ela. Mas a menina não estava mais lá. Apenas um silêncio pesado pairava no ar. Eu me afastei, o corpo trêmulo. O cemitério parecia mais escuro, mais frio. O vento soprava mais forte agora, sussurrando entre os túmulos como se carregasse vozes de outro mundo. Precisei de todas as forças para andar até a saída sem correr como um louco. Mas quando passei pelo portão, senti algo. Uma pequena mão gelada tocou meu braço. Virei-me instintivamente. Ela estava ali, bem ao meu lado, o rosto pálido, os olhos escuros, o sorriso largo demais. Não me deixe sozinha. Ela sussurrou. Gritei e corri sem olhar para trás. Naquela noite, pesadelos me assombraram. Sonhei com o jazigo 128, com a menina sentada sobre ele, me observando com aqueles olhos vazios. Acordei suado e com a sensação de que alguém estava no meu quarto. No dia seguinte, voltei ao cemitério. Precisava saber mais. Falei com o zelador, um senhor de idade que trabalhava lá há décadas. Quando mencionei a menina e o jazigo 128, ele ficou pálido. Você viu a Laura, né? Ele suspirou, olhando para o chão. Ela ainda está esperando os pais voltarem para buscá-la? Engoli em seco. Como assim? O velho suspirou e contou a história. A família Vasconcelos era rica e influente, mas há 15 anos sofreu um acidente de carro. Os pais de Laura morreram na hora. Ela, porém, ficou desaparecida por dias. Quando finalmente encontraram seu corpo, estava em um poço abandonado, já sem vida. Os parentes mais próximos enterraram a menina ali, mas nunca voltaram para visitá-la, e desde então, pessoas relataram vê-la vagando pelo cemitério, às vezes sentada em seu túmulo, às vezes andando pelos corredores de lápides, sempre esperando, sempre chamando por alguém. Ela só quer companhia, o zelador disse, sua voz baixa e cansada. Mas quem fica perto dela por muito tempo nunca mais é o mesmo. Engoli em seco.
Nunca mais voltei ao cemitério depois disso, mas às vezes, no silêncio da noite, ouço um sussurro perto da minha cama, uma voz infantil e fria, repetindo as mesmas palavras: "Não me deixe sozinha." Eu sempre tive medo de cemitérios, mas o dinheiro falou mais alto. Aceitei o emprego de vigia noturno no cemitério São Miguel, no interior de São Paulo. Era um lugar antigo, com túmulos centenários e mausoléus que pareciam pequenos castelos, decadentes. Durante o dia o local era movimentado, mas à noite era outra história. Minha primeira noite foi tranquila. Andei entre os túmulos, chequei os portões e fumei um cigarro na guarita. Mas na terceira noite algo estranho aconteceu. Eu caminhava pela área dos jazigos familiares quando ouvi um som baixo, como se alguém estivesse cavando a terra. Parei, segurei firme a lanterna e olhei ao redor. O som vinha de um túmulo recém-fechado. Engoli em seco. O cemitério estava vazio. Nenhum enterro havia acontecido naquele dia. Mesmo assim, o som continuava. Algo estava mexendo na terra. Por dentro, meu coração disparou. Tentei me convencer de que era um animal cavando um buraco, mas quando dei um passo à frente, ouvi outro som, toque, 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 batidas abafadas, como se alguém estivesse preso dentro do caixão. A lanterna tremia na minha mão. O frio da madrugada parecia mais intenso agora. Foi quando ouvi um sussurro fraco vindo da terra. "Socorro, meu..." Sangue gelou. Era uma voz humana, fraca, quase se apagando. Mas era real. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. O som das unhas arranhando madeira ficou mais alto. A voz repetiu: "Socorro, estou aqui." Respirei fundo e corri até o pequeno depósito do cemitério, onde encontrei uma pá. Meus dedos tremiam enquanto eu cavava. Cada vez que jogava um punhado de terra para o lado, as batidas dentro do caixão ficavam mais desesperadas. Minhas mãos doíam, meu peito queimava pelo esforço. Mas continuei. O suor escorria pela minha testa quando finalmente atingi a tampa de madeira. Usei toda a minha força para abrir o caixão, mas ele estava vazio. Meus olhos piscaram confusos. A lanterna tremia na minha mão. O silêncio pesava no ar. Nenhuma batida, nenhuma voz, nenhum corpo. Foi então que senti um bafo gelado na minha nuca. Lentamente, girei a cabeça. A lanterna iluminou um corredor de túmulos antigos, e ali, entre as lápides, havia alguém me observando. A princípio, achei que fosse um homem idoso, mas conforme meus olhos se ajustaram, percebi que não era uma pessoa viva. A pele dele era acinzentada, ressecada como couro velho. O rosto estava afundado, como se os ossos tivessem murchado sob a pele. Ele usava um terno preto empoeirado e um chapéu gasto. Seus olhos eram a pior parte, 2 buracos negros vazios. Minha respiração falhou. O homem se moveu. Um passo à frente, depois outro, mas seus pés não tocavam o chão. Meu corpo inteiro travou. Um cheiro de terra podre tomou conta do ar. E então ele sorriu. A boca se abriu muito mais do que deveria. Os dentes eram longos, escuros, irregulares, como se estivessem podres. "Você abriu a porta?" A voz dele saiu seca, cavernosa, como se tivesse vindo do fundo da terra. Foi o suficiente para me fazer correr. Não olhei para trás. Passei pelos túmulos, pelo portão do cemitério e corri até minha moto. Minhas mãos tremiam tanto que levei alguns segundos para conseguir ligar o motor. Quando finalmente consegui, acelerei sem olhar para os lados, mas enquanto me afastava, vi pelo retrovisor. O homem estava parado no portão, me observando. Seu sorriso ainda estava lá. Fui embora e nunca mais voltei. Pedi demissão no dia seguinte, mas desde aquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Acordo sempre às 3 horas da manhã, suando frio. E às vezes, no silêncio da madrugada, ouço batidas abafadas vindo debaixo da minha cama. Toque, 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 como se alguém estivesse tentando sair.
Eu nunca acreditei em assombrações. Nunca tive medo do escuro, de lendas urbanas ou de histórias de terror. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Trabalho como vigia noturno em um pequeno cemitério no interior de Minas Gerais. O local é antigo, do tempo do Brasil colonial, e a maioria dos túmulos já está coberta pelo tempo. Algumas lápides são tão velhas que mal se pode ler os nomes. Mas para mim, era só um trabalho como qualquer outro, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, tudo estava estranho desde o começo. O céu estava sem lua, coberto por nuvens pesadas. O vento soprava frio, assobiando entre as árvores secas. Algo no ar parecia errado. Quando bati o ponto e comecei minha ronda, senti pela primeira vez aquela sensação de estar sendo observado. Ignorei. Continuei caminhando entre os túmulos com a lanterna, verificando se tudo estava no lugar. Então, ouvi o primeiro som. Era um sussurro baixo e arrastado. Vinha de algum lugar à minha esquerda. Apaguei a lanterna e fiquei imóvel. O cemitério estava completamente silencioso. Então veio de novo. Um sussurro fraco, distante, mas dessa vez era mais nítido. Volta! Meu coração gelou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas as sombras das lápides e a escuridão, espessa entre os túmulos. A voz tinha soado frágil, quase um lamento. Dei alguns passos na direção de onde achei que vinha o som. Minha lanterna iluminou uma fileira de lápides antigas, todas rachadas e cobertas de musgo. Foi quando percebi uma delas estava aberta. O túmulo de pedra tinha uma fenda escura, como se alguém tivesse movido a tampa do caixão. O nome na lápide estava apagado pelo tempo. Engoli em seco e me aproximei devagar. Então ouvi outro som, algo arranhando a terra. Meu corpo ficou frio. Era um som baixo, mas constante, como se algo estivesse se movendo dentro do túmulo. A lanterna começou a piscar. De repente, o chão sob meus pés pareceu ceder um pouco, como se estivesse fofo, instável. Um cheiro de terra úmida e algo apodrecido encheu o ar. Foi quando ouvi o grito, grito sufocado, desesperado, vindo de dentro do túmulo. Eu congelei. A voz era de um homem. Era real. Alguém estava lá dentro. Ou algo. Minhas mãos tremiam enquanto eu me ajoelhava para olhar dentro da fenda. A luz fraca da lanterna iluminou o interior do túmulo. O que vi lá dentro não era humano. Havia uma mão saindo da terra, mas não era uma mão viva. A pele estava cinza, seca, com unhas imensas e quebradas. Os dedos estavam torcidos como se tivessem sido forçados a uma posição impossível. E então, a mão se mexeu. Recuar. Foi instintivo. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas minhas pernas estavam presas no chão. O túmulo tremeu. A rachadura na pedra se abriu um pouco mais. E então, os sussurros voltaram. Volta! Ainda dá tempo. A voz não vinha mais do túmulo, vinha de trás de mim. Meu corpo ficou rígido. Eu sabia que tinha algo atrás de mim. Eu podia sentir a presença. O ar ficou pesado, gelado. A lanterna apagou de vez. O silêncio tomou conta do cemitério. Então, algo tocou meu ombro. Não tive tempo para pensar. Gritei e saí correndo. Corri sem olhar para trás, sentindo a terra abaixo dos meus pés, se tornando cada vez mais macia, como se estivesse correndo sobre areia movediça. Quando finalmente cheguei ao portão do cemitério, estava trancado. Me virei, ofegante. O cemitério estava diferente. As lápides pareciam mais velhas, mais desgastadas. Algumas estavam tortas, como se tivessem sido deslocadas. E ali, no meio do caminho por onde eu tinha passado, havia um novo túmulo, e ele não estava lá antes. Meu coração quase parou quando vi a lápide. O nome nela era o meu. A data de falecimento era hoje. Um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. Algo estava errado com aquele cemitério. Algo ali não queria apenas os mortos, queria os vivos também. E eu quase fui um deles.
Eu nunca fui um cara medroso. Sempre gostei de histórias de terror, mas nunca acreditei de verdade nelas. Pelo menos, não até aquela noite. Aconteceu quando eu tinha 18 anos. Morava em uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde quase não acontecia nada de interessante. Então, quando meus amigos Lucas e Rafa sugeriram que a gente fosse ao cemitério abandonado da cidade, aceitei na hora. O lugar era conhecido como Cemitério Velho, desativado havia décadas. As poucas tumbas que ainda estavam de pé estavam cobertas de musgo, e a maioria das lápides já não tinham mais nomes legíveis. O mato alto cobria tudo, e o portão de ferro enferrujado rangia até com o vento mais fraco. Nós pulamos o muro. A adrenalina da invasão deixava tudo mais excitante, como se estivéssemos prestes a fazer algo proibido. No começo, tudo parecia apenas um lugar comum, esquecido pelo tempo. Caminhamos entre os túmulos rachados, iluminando o caminho com as lanternas do celular. Então encontramos a lápide sem nome. Era diferente de todas as outras. Enquanto a maioria estava quebrada ou coberta de musgo, essa parecia intacta. O mármore negro brilhava à luz da lua, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Mas o mais estranho era o que havia nela. Nenhuma inscrição, nenhum nome, nenhuma data. Apenas um símbolo estranho, algo parecido com um olho entalhado na pedra. Parece coisa de magia negra, disse Lucas rindo. Ou alguém foi esquecido, para sempre, completou Rafa com um tom de brincadeira. Mas eu não achei engraçado. Algo naquela lápide me deixava inquieto. Lucas pegou o celular e disse: "Vamos tirar uma foto. Quero postar isso depois." No momento em que o flash disparou, um vento gelado varreu o cemitério. Forte e repentino, como se o próprio ar tivesse se revoltado com a nossa presença ali. O cheiro de terra úmida ficou mais forte. Caralho, que merda foi essa? Rafa olhou ao redor nervoso. O vento cessou tão rápido quanto começou. Mas agora, o silêncio era ensurdecedor. O som dos grilos, do vento nas árvores. Tudo tinha desaparecido. Foi então que ouvimos passos secos e arrastados, vindo de trás da lápide. Eu não conseguia me mexer. Meus dedos ficaram dormentes. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Lucas, o mais corajoso entre nós, apontou o celular para o outro lado da lápide. A luz revelou pegadas na terra seca. Pegadas que surgiam do nada. De repente, o celular de Rafa tocou. Ele olhou a tela. Não havia número. Apenas um visor preto. Atendeu hesitante. E então, ouvimos juntos a voz no outro lado da linha. "Esqueceram de mim?" O celular caiu no chão. Rafa empalideceu, os olhos arregalados de puro pavor. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Lucas estava paralisado, segurando o celular com as mãos tremendo. E foi então que vimos, atrás da lápide, uma sombra começou a se formar. Não era o nosso reflexo, nem a projeção de algo ao redor. Era uma sombra que crescia sozinha, se erguendo devagar até tomar a forma de uma pessoa, sem rosto, sem traços. Apenas um buraco negro na forma de um corpo humano. E então ela olhou para nós. Não tinha olhos, mas sabíamos que estava olhando e avançou. Foi o suficiente para quebrar nosso transe de medo. Corremos como nunca havíamos corrido antes. Pulamos o muro sem nos importar com os galhos que arranhavam nossos braços. Ao pisarmos na rua, o silêncio desapareceu. Os sons da cidade voltaram. O vento voltou a soprar normalmente. Era como se o cemitério tivesse nos libertado. Mas Rafa estava estranho. Ele não falava nada, só tremia. Segurava o celular na mão como se ainda estivesse ouvindo aquela voz. "Cara, tá tudo bem?" perguntei, tentando trazê-lo de volta à realidade. Ele nos encarou com olhos vazios e murmurou. Ela me chamou pelo nome. Lucas e eu trocamos.
um olhar assustado. Nenhuma de nós tinha ouvido um nome na ligação. Nos despedimos rapidamente e cada um foi para casa. Eu tentei dormir, mas não conseguia parar de pensar na lápide, na sombra, na voz. Às 3 da manhã, meu celular tocou. Peguei o aparelho com as mãos tremendo, sem número, apenas um visor preto. Atendi, com a respiração presa na garganta. No outro lado, silêncio absoluto. Então, a voz. Ele já veio. Agora é a sua vez. Desliguei e fiquei sentado na cama, incapaz de mover um músculo. Meu corpo todo tremia. Na manhã seguinte, tentei ligar para Rafa, mas ele não atendeu. Preocupado, fui até a casa dele. O portão estava aberto, a porta da casa entreaberta. Entrei chamando por ele, mas só encontrei um silêncio perturbador. No quarto, o celular dele estava no chão, a tela rachada. No visor, uma única mensagem: esqueceram de mim. Mas não era isso que me deixou com o coração na boca. Na parede, acima da cama de Rafa, o mesmo símbolo da lápide estava desenhado e a cama estava vazia. Rafa nunca mais foi visto. A polícia abriu um caso de desaparecimento, mas não encontraram pistas. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma evidência de que ele tinha fugido.